Olá, cabeleireiros e cabeleireiras do Brasil! Hoje, nosso segundo encontro. Quanta alegria estar aqui compartilhando conhecimento. Eu sou Ana Lídia Kipper, educadora, cabeleireira e maquiadora. E venho hoje, neste encontro, falar sobre visagismo. Mas o que é visagismo? Então, visagismo é nada mais, nada menos que o estudo das pessoas, do que combina mais com cada pessoa. E não existe uma regra básica que a gente precisa seguir. Não precisa respeitar critérios para o visagismo. E no visagismo, a gente não segue tendências, e sim o que fica melhor nas técnicas e na coloração para cada cliente. Alguma vez alguma cliente sua chegou com uma foto ou lhe enviou alguma foto de alguma celebridade querendo ficar com o cabelo igual da celebridade? Só que o que acontece nesses casos? Muitas vezes as clientes elas trazem as fotos pra gente, mas elas não têm a noção de analisar que aquela celebridade, ela não tem a mesma estrutura de cabelo dela, ela não tem a cor dos olhos dela, ela não tem a cor de pele, formato do rosto. Então, nessa hora é que entra o visagismo, pois ele vai nos dar argumentos para a gente poder explicar para essa cliente a diferença que tem entre ela e a celebridade. E para isso a gente vai ter argumentos e noção, conhecimento de poder auxiliar a nossa cliente porque fica melhor para ela. Isso então é que é o visagismo em detalhes. Faço uma terceira perguntinha para vocês. Como vocês vão definir a cor ideal para a sua cliente? Como que vocês definem isso? E como que vocês sabem isso? Então, para facilitar vocês, eu vou dar umas dicas super bacana que eu uso bastante dentro do salão e que me auxilia também para definir qual é a cor correta para cada cliente. Vocês podem pedir para a cliente para vocês olharem o antebraço dela. No antebraço aparecem as veias das pessoas, né? No todo. Todo mundo tem essas veias. Algumas pessoas vão ter as veias mais esverdeadas, outras mais azuladas e outras vão ter elas verde e azul. As esverdeadas, tá? Elas vão ter a tendência de cor de olho azul acinzentado. E elas vão combinar mais com os tons frios. Isso é tanto para roupa, quanto para maquiagem, quanto para cabelo. Já as de veias azuis, elas vão ter o tom do olho mais marrom, marrom mel, marrom esverdeado. E a cor que combina mais com elas são as cores quentes. No meu caso, por exemplo, eu tenho as minhas veias azul e verde. Então, tanto os tons quente quanto os frios combinam comigo. Tanto roupas em tons quentes ou tons frios, assim como o cabelo. Se eu fizer uma mecha num tom frio fica legal, se eu fizer uma mecha num tom quente também fica muito legal. Faço uma quarta perguntinha. Qual a técnica que vocês vão utilizar e como vocês vão saber qual a técnica de mechas corretas a ser usada nesse cabelo? Agora eu vou falar então uma regrinha básica do visagismo, que é o seguinte: tudo o que você quiser esconder, você escurece. E tudo o que você quer que apareça, que aumente, você clareia. Simples assim. Agora eu vou mostrar para vocês 4 imagens, porque provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que tem aquele cuidado no visagismo do rosto redondo, oval, triangular e quadrado.
Eu vou mostrar essas 4 imagens para vocês, porque eu acho que são os rostos que mais se enquadram, no caso. Fica mais fácil de vocês poderem controlar dentro do salão de beleza, tá? Então vai aí a primeira imagem. Deixa eu achar aqui para vocês, para ir na tela. Agora a gente colocou a imagem aí do rosto triangular. Vamos colocar a imagem na tela, triângulo. E aqui eu posso explicar para vocês sobre essa referência que eu falei para vocês, de tudo que a gente quer disfarçar, a gente escurece, e o que a gente quer que saliente, a gente clareia. No caso aqui, ó, nessa imagem, nos rostos triangulares, vocês podem perceber que aonde o rosto é mais fino, o loiro se assenta muito mais, fica muito bom assim. Então, a raiz ela acaba sendo escura porque ela dá aquele disfarce na parte de cima, onde é mais largo no caso, né? A testa é mais larga, então ele escurece e acaba dando um ar de um rosto mais harmônico, né? Agora vamos para outra imagem. No rosto redondo. No rosto redondo, vocês podem ver que as loiras ali, ó, elas salientam super bem aquele rosto redondo, aparece bem que é redondo. E já onde tá escuro, o cabelo escuro, ele já não aparenta tanto. Por quê? Porque o escuro, ele disfarçou aquele rosto redondo. Neste caso aqui, a gente poderia o quê? As bordas do rosto, se a cliente não se gostar, porque tem clientes que não gostam de ter um rosto muito redondo. As bordas do rosto, elas podem estar escurecidas, porque daí se você escurece a borda, o contorno do rosto, ele acaba auxiliando para que o rosto afine, fique um pouco mais fino. Vamos para outra imagem, então, do rosto quadrado. Olha que interessante, né? No rosto quadrado, a mesma coisa, ó. O primeiro cabelo ali, onde tem o desenho do quadrado, ele apresenta um contorno um pouco maior de mechas. E daí tu pode ver que o rosto em si, ele marca mais ainda o quadrado. Diferente dos outros que estão mais escuros. Por quê? Porque o escuro disfarça. Neste caso, o cabelo, tanto o loiro quanto o escuro ficaria bem. Só depende de cada cliente, se ela se gosta com o rosto quadrado, com esse rosto bem marcado, porque eu acho super sensual, né? Uma mulher de rosto quadrado é super bonito. Ele tem o seu diferencial, é que nem a Juliana Paz, por exemplo, ela tem um rosto quadrado e ela tem aquela marca dela, né? Então ela sempre usou o cabelo escuro com aquele contorno, né? Com aquele hair contour, assim, aquelas pontas iluminadas, né? Dando aquele queimado do sol, que faz com que o rosto dela fique bem marcado e dá um efeito muito bonito. O último, então, é o rosto oval. Olha que interessante no rosto oval. Podem ver que a loira que tem embaixo ali, ó, ela ficou com o rosto mais arredondado, porque como iluminou mais a borda, fez com que o rosto ampliasse, com que ficasse um pouco maior e não ficasse tão alongado, diferente das morenas, né? Então, isso é uma regra básica e super fácil de vocês poderem trabalhar no salão e utilizar isso dentro do salão. Lá no Método Profissional Estrela, eu coloquei uns conteúdos super bacanas, falando uns testezinhos para vocês fazerem com cada cliente. Que aí fica fácil de vocês determinarem qual é a cor, estilo, a técnica utilizada, melhor de vocês aplicarem em cada cliente. E assim, então, ficam as minhas dicas para vocês sobre visagismo. Eu acredito que são dicas que vão fazer a diferença lá no salão de beleza de vocês. E eu quero todo mundo tirando uma fotinha para postar lá no Instagram e me marcar. Por quê? Porque eu quero ver como é que tá sendo a interação de vocês. Se tá sendo bacana, se não tá, se vocês estão gostando. Podem deixar suas dicas, pode me chamar no direct no Instagram, mandar as perguntinhas que eu respondo ou no WhatsApp ou no Telegram. Estarei aqui disposta para responder muitas perguntas de vocês. E para encerrar, eu vou deixar uma mensagem, pois como vocês sabem, eu tenho um lado espiritual bem evoluído e gosto de dividir com vocês isso, boas energias,
né? E é tão maravilhoso a gente poder dividir isso. Então, para vocês, eu vou deixar a seguinte mensagem, ó. Vá confiante em direção aos seus sonhos. Viva a vida que você imagina. Quando você simplifica a sua vida, as leis do universo simplificam. Quando a gente deixa a nossa vida mais fácil, mais prática, o universo nos devolve tudo com mais facilidade, tudo com mais praticidade. Então, encerro aqui a nossa segunda aula. Amanhã tem mais conteúdo, amanhã nós vamos falar sobre colorimetria e eu espero todos vocês aqui comigo, aguardo vocês para nós dividirmos muito mais conhecimento. Um beijo grande, fica aqui o meu carinho pelo dia de hoje.